Olá, aqui é Ricardo Plastino, continuando o desafio 365 vídeos, um por dia, e retomando o assunto que eu tenho conversado com você nos últimos vídeos, nos últimos 2 vídeos para ser mais exato, falando sobre a escravidão no Egito, falando sobre a saída da escravidão, a tomada de decisão, do sofrimento momentâneo para ir para o deserto, que é o momento de lapidar o caráter, de desenvolver a fé e descrever o seu destino. E agora a gente vai conversar sobre o oásis, né? Que é o momento em que você começa a ter uma sensação de realização. Bom, para entrar no oásis, né? Para ir para o deserto, melhor dizendo, né? A gente vai sozinho. A gente toma a decisão de sair da escravidão, de sair daquela situação em que a gente está incomodado, que a gente não está satisfeito e resolve partir para a solução. Então a gente vai para o deserto sozinho. Mas para sair do deserto e para entrar no oásis, a gente não faz esse movimento sozinho. A gente faz acompanhado. Como eu falei há pouco, no deserto a gente lapida o caráter, a gente desenvolve a nossa fé e escreve nosso destino. Quando a gente vai para o oásis, é a hora de testar, de ser provado, de mostrar que a gente realmente está no caminho certo. E como eu falei, a gente não vai sozinho, a gente vai acompanhado. E a gente tem que desenvolver a habilidade da liderança. Você deve lembrar que quando eu falei que a gente estava no deserto, no vídeo anterior, de que nós tomamos a consciência e ficamos empolgados, começamos a vislumbrar oportunidades, começamos a ver a realidade mudar, as possibilidades mudarem para uma realidade melhor. Mas as pessoas que estão à nossa volta podem não perceber da mesma maneira. Nossa família, nossos colegas de trabalho, colegas de projeto, nossos superiores. E nesse momento a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de liderança, de liderar essas pessoas. O nosso filho, a nossa filha, o nosso cônjuge, nossa esposa, marido, pessoas que estão no nosso entorno, mãe, pai, para que essas pessoas nos sigam e nos acompanhem. Não é? Os nossos colegas de trabalho, inclusive os nossos líderes, né? As pessoas que estão numa posição de liderança em relação a nós também precisamos trocar essa liderança. Com o nosso cônjuge, cada vez compartilhar a liderança, ora nós liderando, ora o cônjuge liderando, mas nós precisamos ter essa sensação de que estamos desenvolvendo essa habilidade, que o grupo de pessoas que está à nossa volta, seja em casa, seja no trabalho, seja num projeto, seja amigos, está nos acompanhando. É preciso que a gente tenha essas pessoas que estão próximas, que a gente goste, que a gente queira continuar próximo, que nos acompanhem. E rapidamente, né, existem 4 tipos de liderança. A liderança autoritária, que é manda quem pode, o velho manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A liderança paternalista, que é a liderança deixa que eu faço, não se preocupe que eu resolvo, eu faço. A liderança motivacional, que é aquela o tempo inteiro, vamos lá gente, vamos nessa, vamos fazer, e normalmente gritando e botando para frente, E a liderança inspiracional, que é aquela que vê o potencial das pessoas que estão no nosso entorno, né? E aproveita esse potencial e nós inspiramos essas pessoas a desenvolver o seu melhor. Eu diria para vocês que na vida e no relacionamento com essas pessoas que estão à nossa volta, nós precisamos exercer essas 4 tipos de liderança. Tem hora que não tem jeito, que a gente precisa ser firme, a gente precisa determinar e mostrar para onde nós estamos indo. Precisamos pegar para a gente fazer, para mostrar como é que faz. Precisamos motivar naquela de vamos lá, vamos fazer. E precisamos inspirar, principalmente inspirar pelo exemplo, para que os nossos liderados sintam prazer de estar perto da gente. Eu já tinha falado em outros vídeos também sobre 4 tipos de pessoa, aquela que nos ama, por isso nos limitam, que nos invejam, porque nós ofuscamos o fracasso delas, aquelas que nos largam, né, na primeira dificuldade e aquelas que estão com a gente o tempo inteiro, independente de qualquer coisa. Hoje eu vou mudar um pouquinho, eu vou falar de pessoas que ficam no nosso entorno, mas com uma outra característica, olhando de uma outra forma. Né? Pessoas que estão no projeto junto com a gente, que a gente está nessa caminhada junto com a gente, que a gente precisa observar. A primeira que eu vou falar, o primeiro tipo de pessoa que eu vou falar com vocês é sobre a dita Maria vai com as outras. Né? São aquelas pessoas que estão no projeto junto com a gente, mas se alguém falar alguma coisa, der uma desanimada, elas desanimam e nos deixam. Tem aquelas pessoas que, ao enfrentar uma dificuldade, também nos deixam, pedem para sair do projeto. Né? Precisamos tomar cuidado com essas pessoas. E tem aquelas pessoas que são desanimadas ou que não conseguem estar junto com a gente porque as preocupações do dia a dia são muito fortes. Ou aquelas pessoas que já alcançaram sucesso
e que não percebem a necessidade de avançar, de se reciclar, de se renovar para seguir em frente, né? Essas são as pessoas que eu diria que atrapalham a gente. Agora, tem aquelas pessoas que utilizam a fórmula do sucesso, que é identificar a necessidade, ter fé que vai conseguir, que o amanhã vai ser melhor que hoje, que o futuro vai ser melhor e que utilizam as ferramentas adequadas. São com essas pessoas, essas são as pessoas que vão nos acompanhar na entrada do oásis. Essas são as pessoas que nós precisamos identificar onde elas estão para nos acompanhar nos nossos projetos, porque são com elas que nós vamos para o oásis. E tem também nossos mentores, aqueles que eu já falei com vocês várias vezes, já falei com você algumas vezes, que são aquelas pessoas que são nossa referência, que a gente acompanha ou pessoalmente através de uma mentoria, ou assistindo os vídeos, lendo livro, vendo palestras, mas que nós identificamos como nossos mentores, né? Mas precisamos lembrar o seguinte, tanto as pessoas que estão conosco a caminho do oásis, quanto nossos mentores, essas pessoas têm o seu limite para nos ajudar. Então, se uma pessoa que tem um projeto que fatura R$1 milhão, a ajuda que ele pode dar é próxima de um projeto de R$1 milhão. Se a gente quer desenvolver um projeto de R$100 milhões, a gente tem que buscar pessoas que estejam com competência, acostumados a lidar e cercados de pessoas que falem a linguagem de um projeto de R$100 milhões. Então as pessoas sempre estão limitadas àquilo que elas já alcançaram, aonde vieram até hoje. Porque tem aquela outra frase, aquele outro pensamento, que nós chegamos até hoje fazendo o que nós viemos fazendo ao longo da nossa vida. Se a gente quer avançar, a gente precisa fazer mais. E precisamos observar então se as pessoas que nós estamos liderando, que estão nos acompanhando nos nossos projetos, se elas estão além dos projetos que nós queremos chegar. E eu lembro a você o seguinte também, o oásis, onde nós estamos entrando agora, é uma zona de conforto, não é o nosso ponto de chegada. Nosso ponto de chegada é a Terra Prometida, lembra? É a metáfora da Terra Prometida. Então o oásis, ele tem a comparação de um oásis físico mesmo, onde tem sombra, tem água fresca, tem comida, tem descanso, né? Onde nós vamos ganhar fôlego, nos preparar, trazer as pessoas que a gente quer que esteja junto com a gente, para a gente seguir em frente. E para seguir em frente, sair do oásis em busca da Terra Prometida, nós vamos voltar para o deserto. Mas só que agora de uma maneira diferente. Agora nós precisamos ter os 5 fatores das pessoas de sucesso, que é sonhar, a gente precisa se associar a pessoas que também estejam em busca do que nós estamos, a gente precisa adquirir muito conhecimento, precisamos plantar, se a gente quer colher muito, tem que plantar muito, e precisamos ter a palavra positiva. Precisamos ter uma conta corrente positiva, igual uma conta de banco mesmo, um sentimento positivo, com a palavra positiva. O Job fala disso no livro dele. Então é sobre isso que eu vou falar com vocês no próximo vídeo. Nós saímos do deserto, saímos da escravidão, fomos para o deserto, apuramos nosso caráter, desenvolvemos nossa fé, começamos a escrever nosso destino através das nossas metas, através do iniciando um processo de sonhar. Estamos com as pessoas que a gente quer ter à nossa volta, trabalhando junto com a gente, convivendo junto com a gente. Temos nossos mentores, ainda temos algum limite ainda, mas o oásis é a zona de conforto, não é o nosso ponto de chegada. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre sonhar, associar, conhecer, plantar e palavra positiva. Quero dizer para você também, se você está gostando desses vídeos, dá uma curtida. Compartilhe com alguma pessoa, algum conhecido, algum amigo, algum companheiro de trabalho, que você acha que vai abrir, vai clarear, vai dar uma luz para essa pessoa. Agora, o mais importante, faça comentários. Bote um comentário que para mim é muito importante, saber se você está gostando, se não está, se está indo no caminho interessante. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, seja lá o que for, um elogio e uma crítica construtiva também. Então vamos lá, até o próximo vídeo, muito obrigado, um abraço.